Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos chegando nesta sexta-feira com a segunda edição do CBN Esportes. Muito obrigado a você que está conectado pelas plataformas de transmissão aqui da CBN, YouTube, Facebook, o aplicativo, o portal CBN Campinas e também você que está em 99,1 FM. Muito obrigado pela companhia nessa tarde de sexta-feira. Estamos chegando, o destaque primeiro de hoje de Júlio Nascimento. Cabela, daqui a pouco informações sobre a Ponte Preta, que amanhã tem compromisso importante contra o Operário. A Macaca, que ainda tem uma mínima chance de contar com o Lucas se recuperando de uma lesão no adutor e que foi desfalque nos últimos jogos da Ponte. E também informações sobre o Guarani, que está de volta a Campinas depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e agora se concentra para o duelo contra a equipe do Grêmio na próxima sexta-feira no Brinco de Ouro. Pois é. Carlão de Freitas, boa tarde para você, tudo bem comigo? Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvintes do CBN Esportes, segunda edição. O Guarani agora tá dando trabalho, hein? Tá dando trabalho, situação complicada. Até nós conversávamos aqui no corredor, algumas informações vão chegando pra gente, algumas imagens, né? Claro que a gente hoje nesse mundo de fake news a gente tem que tomar muito cuidado, mas, cara, cada coisa que a gente lê, cada coisa que a gente observa, meu Deus do céu, o Guarani está se perdendo, hein? Se perdendo num momento perigoso e num momento que estava próximo de uma reorganização. E hoje, eu não sei, tá voltando, né, ali aqueles tempos complicados, né, 2016, 2015, ainda dá tempo, mas a situação não é legal, não. Aliás, você, torcedor do Guarani, participe conosco hoje, interagindo com a gente e respondendo. Você acha que o Guarani ainda consegue escapar? Porque o Guarani já jogou 2 rodadas do segundo turno e continua lá embaixo. Se antes dessa... Agora ele precisa de mais de 50% dos pontos para poder escapar do rebaixamento. Precisava fazer 50% dos pontos. De 54, precisava de 27. Agora, com 19 pontos, precisa fazer 26 pontos. Tá ainda... 26 em 49. 26 em 49. 26... quer dizer... Complicou, Pio. Boa tarde pra você. Boa tarde, Cabelinha, Carlão, a todos do CBN Esportes Campinas, segunda edição. Complica cada vez mais, não só pela conta, claro que a matemática ela é terrível, né? Mas pelo que o Guarani não apresenta dentro de campo. Essa é a grande questão. Se tivesse com o bico do avião voltado um pouquinho pra cima que fosse, apresentando uma certa melhora, ok, mas é o contrário, né? Tem bicado pra baixo. A conta é cada vez maior e o avião tá com o bico pra baixo. Então, exatamente. Torcedor, mande pra nós. O que você tá achando aqui? As mensagens já estão chegando aqui, já tem várias mensagens chegando aqui através do nosso WhatsApp, o 99186... Nossa, até fugiu. 99186-9070. Eu tava certo, né? Eu parei, né? 99186-9070. Deu branco aqui, gente. Que coisa de doido, hein? Aliás, ontem na jornada em que eu ancorei e Carlão comentou, a gente tava... E isso foi muito pauta de discussão, no bom sentido, no chat do YouTube principalmente, sobre a declaração, no mínimo, estranha do Mozart na entrevista coletiva pós jogo contra o Brusque, em que ele foi questionado sobre o Felipe, o menino lá do Sub-20, né? Que é artilheiro do campeonato, Sub-20 classificado antecipadamente. Só Guarani e Palmeiras estão classificados antecipadamente. O menino é artilheiro. E aí o Mozart estranhamente disse que ele não vai porque tá fora de forma e não quer entrar em forma. Então, e aí ele marca um gol no meio de semana
durante a semana ele marcou um dos gols do Guarani na vitória do Bugre do meio de semana do Sub-20, e ele faz sinal de força. Na comemoração, ele faz sinal de força. Aí, ou seja, já começou. Exatamente, tá tudo errado, gente. Carlão, tá tudo errado. Tudo errado. E eu estranhei até porque há 2 semanas eu fiz um programa especial com o Felipe, repercutindo do Ninho do Urubu, né? Porque ele é um sobrevivente lá do Ninho do Urubu, ele pertence ao Flamengo, ou pertencia, o Guarani estava na iminência aí de contratá-lo. Eu não sou nenhum preparador físico, mas, poxa, ele estava com um corpo de jogador de futebol, sabe? E quando fala fora de forma, a gente já entende que ele está um pouquinho acima do peso. Agora, mesmo se estivesse, não é para chegar na imprensa E falar como e foi, falar. dizer, E hoje ele é da base do Guarani, o Guarani perto de contratá-lo, ele pode ser ele é uma joia do Guarani, sem dúvida. né? Então isso Ele mostra, tomou a joia. isso mostra o despreparo do Mozart. Se está acontecendo algum problema, ele teria que contornar, ele não poderia externar. Coloca o menino também numa situação ruim, numa situação complicada. Tanto é que o menino faz o gol e dá Faz essa sinal de famosa força, indireta, né? Quem que tá fora de forma aqui? É sinal de crise, Cabelo. Infelizmente no futebol, quando as coisas não vão bem dentro de campo, aí começa, né? Fora dele é uma fumaça danada, um diz-que-me-diz-que danado, e o Guarani precisa, né, aglutinar, juntar forças para sair dessa situação. E eu acho que essa recuperação passa muito pela base. Ontem eu falava com o Pio, nós puxávamos esse assunto. Eu me lembro assim rapidamente, Thiago Carpini em 2019, com Davó, com Bidu, subiu a molecada, próprio Renanzinho e tal, o Guarani escapou. E 2008, lá no longínquo 2008, com o Henrique, que o Guarani descobriu do nada, o Henrique foi lá e marcou muitos gols na reta final do Campeonato Paulista, o Guarani escapou do rebaixamento. Então acho que essa permanência em 2022 passa muito pela base agora. O Igor tá mandando aqui no WhatsApp, aqui, perguntando, né, se há alguma chance de as duas equipes se juntarem e fazer uma equipe só, porque as duas estão passando vergonha no momento. Esquece, Nunca. esquece, Igor, esquece. E ele pergunta ainda, quando foi a última vez que as duas equipes venceram na mesma rodada? Foi recente, foi no campeonato, foi agora, faz umas 4 ou 5 rodadas atrás aí. Acho que foi a última vitória do Guarani, a Ponte também venceu. Foi contra o Cruzeiro. Vamos buscar aqui rapidamente? Vamos Porque buscar a Ponte aqui. voltou a vencer contra o Náutico, né? Exatamente. Foi na mesma rodada? Não, foi, não. Com o Náutico foi agora. Eu acho que foi. Eu vou buscar aqui, já estou abrindo aqui rapidamente aqui a tabela para a gente verificar essa. Foi na mesma rodada do Cruzeiro, né? Foi na mesma rodada do Cruzeiro? Se eu não me engano, foi. Eu acho que não, peraí. Não. Pode tocar no barco aí. Que Contra a o gente vai- Cruzeiro. Depois dos comerciantes. Pois é. Daqui a pouquinho a gente vai A verificar. Ponte Náutico foi na 19ª rodada. E na 19ª rodada o Guarani empatou com a Chape. Então já não foi, né? Não. Então vamos ter que caçar mesmo. A gente vai Não dar ter jeito. uma vasculhada e daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui. Mas foi na Série B, recente. Os dois venceram na mesma rodada. 17ª rodada. 17ª. Desculpa, eu acabei errando mesmo. 17ª rodada foi Guarani Cruzeiro, Guarani 1-0 e CSA 0, Ponte Preta 1. Isso. Não, tá certo. Guarani isso aí. Cruzeiro foi na 16ª. A última vez. Até que não foi tão Exatamente. Então difícil, faz não. 4 rodadas atrás aí. 4 rodadas atrás, os dois venceram na mesma rodada. 4 horas e 10 minutinhos, só pra gente fechar esse bloco aqui, eu vou dar uma passada aqui na Série A. A gente tá falando de Série B, mas vai falar muito sobre Série B daqui a pouquinho. Série A tem mais uma rodada esse final de semana. Começa amanhã a 20ª rodada, a primeira do segundo turno. Tem Ceará e Palmeiras amanhã no Castelão às 4h30 da tarde. Mesmo horário para Goiás e Coritiba lá no Serrinha, em Goiânia. Na Neoquímica Arena amanhã às 7 da noite tem Corinthians e Botafogo. No Maracanã, 8h30 da noite, Flamengo e Atlético de Goiás. Internacional e Atlético Mineiro jogam no Beira-Rio no domingo às 4 horas da tarde. Mesmo horário na Arena da Baixada para Atlético Paranaense e São Paulo. No Independência, às 18 horas, América Mineiro recebe o Avaí. Também no Domingão. Domingão, 18 horas, Cuiabá e Fortaleza na Arena Pantanal. Também no Domingão, no Nabia Bichedi, às 7 da noite, Bragantino e Juventude. E na segunda-feira, 8 da noite, na Vila Belmiro, o Santos enfrentando o Fluminense, o Lisca doido contra o Denis Maluco. São os dois treinadores em campo na segunda-feira. Jogo legal de assistir, hein? Jogo bacana. O Lisca, além de doido, é um bom treinador. E o Diniz também tem a sua dose de maluquice, né? E além de ser um cara muito competente e hoje comanda o time que joga o futebol mais bonito. É verdade. E o Lisca tem aí o dever de parar esse Fluminense aí que, se não está imparável,
Gostou dessa? Imparável, Imparável, está quase, boa. né? Boa, né? Gostou? Você gostou dessa, né, Bolacha? Muito. Que beleza, né? 4 horas e 11 minutinhos aqui no CBN Esporte, segunda edição, vai interagindo, mandando seu recado no 991869070. Ó, até falei certinho sem errar agora, hein? Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, imagens no Face, no YouTube, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários do Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, coordenação de esportes. Hoje ele tá aqui, hein? Sem bagunça, hein? Rafael Pio e Hoje é que direção-geral Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. Intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho com uma entrevista bem bacana com o doutor Antônio Cláudio Guedes Crispim, ele é diretor médico social da Unimed. A gente vai falar sobre um evento que vai acontecer no Taquaral neste final de semana, tudo em relação à criança que não tem não tem o esporte da vida dela. Isso. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mack, locação de caminhões Monkey e guindastes. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Mário Quintino, boa tarde.